existe um número no futebol que vale mais do que qualquer outro, um número que já foi usado pelos maiores gênios da história. Um número que representa talento, liderança, criatividade e responsabilidade. A camisa 10. Mas quando falamos da seleção brasileira, a discussão fica ainda mais difícil. Pelé, Zico, Rivaldo, Ronaldinho, Neymar. Todos marcaram gerações. Todos carregaram o peso de vestir a camisa mais famosa do futebol mundial. Mas, afinal, quem foi o maior camisa 10 da história do Brasil? Hoje vamos analisar não apenas títulos, mas também impacto, legado, números, importância para a seleção, influência no futebol mundial. E eu garanto, algumas posições desta lista vão gerar muita discussão. Antes de começarmos o ranking, é importante entender uma coisa. A camisa 10 nem sempre foi especial. Durante muitos anos, ela era apenas um número qualquer. Tudo mudou por causa de um homem, Pelé. Após suas atuações nas Copas do Mundo, o número 10 deixou de ser apenas uma identificação. Ele virou um símbolo. Hoje, quando um jogador veste a 10 da seleção brasileira, ele carrega décadas de história nas costas. Não basta jogar bem, é preciso suportar uma pressão que poucos atletas conseguem suportar. E é justamente por isso que entrar nesta lista é tão difícil. Começando com aquele que provavelmente divide mais opiniões. Neymar, para muitos, um gênio. Para outros, uma promessa que nunca atingiu todo o seu potencial. Mas existe uma coisa que ninguém pode negar: os números. Neymar se tornou o maior artilheiro da história da seleção brasileira, ultrapassando inclusive Pelé. Durante mais de uma década, ele foi o rosto do futebol brasileiro. Enquanto outras gerações tiveram vários craques, Neymar frequentemente carregou sozinho a responsabilidade de liderar o Brasil. Ele disputou 3 Copas do Mundo, foi protagonista em praticamente todos os torneios que jogou. E mesmo sem conquistar o tão sonhado Mundial, acumulou marcas que poucos jogadores da história conseguiram alcançar. O motivo de ele não estar mais acima, a falta da Copa do Mundo. A camisa 10 do Brasil sempre foi medida pelos maiores palcos. E esse é o detalhe que impede Neymar de subir algumas posições. Se estivéssemos falando apenas de talento, talvez Ronaldinho fosse o número 1. Poucos jogadores na história fizeram o futebol parecer tão fácil. Dribles impossíveis, assistências mágicas, gols inacreditáveis. Ronaldinho transformava partidas em espetáculos. Quando estava inspirado, parecia brincar contra adversários profissionais. Seu auge entre 2004 e 2006 foi tão dominante que muitos consideram aquele Ronaldinho um dos melhores jogadores que o mundo já viu. Mas existe um motivo para ele não estar mais acima: seu auge foi relativamente curto. Enquanto outros nomes desta lista mantiveram o nível por muitos anos, Ronaldinho atingiu o topo rapidamente e saiu dele quase na mesma velocidade. Mesmo assim, seu talento foi tão absurdo que ignorá-lo seria impossível. Talvez o jogador mais subestimado da história do futebol brasileiro. Quando as pessoas falam da Copa de 2002, geralmente lembram de Ronaldo Fenômeno, mas poucos percebem que Rivaldo foi tão importante quanto ele. Naquele Mundial, Rivaldo participou diretamente de praticamente todos os momentos decisivos da seleção. Marcou gols, criou jogadas, chamou a responsabilidade e liderou o time em diversos momentos. Além disso, foi eleito o melhor jogador do mundo em 1999, uma conquista que apenas jogadores realmente extraordinários conseguem alcançar. Rivaldo nunca teve o carisma de Ronaldinho, nunca teve a popularidade de Neymar, mas dentro de campo foi um monstro e por isso merece o 3º lugar. Agora chegamos a uma lenda. Para quem viveu os anos 80, existe uma resposta simples para a pergunta: quem foi o maior camisa 10 depois de Pelé? Zico? Galinho de Quintino era simplesmente completo. Finalização, passe, visão de jogo, cobrança de falta, liderança, ele fazia tudo. A seleção de 1982 é considerada por muitos especialistas como uma das melhores equipes que nunca conquistaram uma Copa do Mundo. E o cérebro daquele time era Zico. O destino acabou sendo cruel. A derrota para a Itália impediu que ele levantasse uma Copa. Mas futebol não é apenas troféu. E individualmente, poucos jogadores brasileiros chegaram ao nível técnico que Zico apresentou. Por isso, ele ocupa o 2º lugar. Em primeiro lugar, não existe debate: Pelé.
o homem que transformou a camisa 10 em um símbolo mundial. Antes dele, a camisa era apenas um número. Depois dele, virou um sonho. Pelé venceu 3 Copas do Mundo, algo que ninguém conseguiu repetir. Foi protagonista em uma época em que o futebol era muito mais físico e violento. Jogava contra defensores que não tinham medo de machucar. Mesmo assim, dominou o planeta. Marcou mais de 1000 gols. Inspirou gerações, mudou a história do esporte e colocou o Brasil no topo do futebol mundial. Quando falamos da camisa 10 da seleção brasileira, estamos falando da herança deixada por Pelé. Por isso, não apenas é o maior camisa 10 da história do Brasil, para muitos é o maior jogador que já existiu. Mas agora a decisão é sua. Você concorda com este ranking? Ronaldinho deveria estar acima de Rivaldo? Neymar merece uma posição maior? Zico foi melhor que Pelé? Comente o seu top 5 aqui embaixo. Porque uma coisa é certa. Quando o assunto é camisa 10 da seleção brasileira, a discussão nunca acaba. E se você gosta de histórias, curiosidades e rankings do futebol mundial, se inscreva agora, porque o próximo vídeo pode mudar a forma como você enxerga algumas das maiores lendas do esporte.